Olá, meus amados, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Voltamos com de Gênesis a Apocalipse. No conteúdo anterior, nós abordamos toda aquela história do casamento de Isaque, desde a comissão de Abraão ao seu servo Eliezer, que foi até a Mesopotâmia, ao norte, em busca de uma esposa para Isaac. E Isaac então casa com Rebeca e o tempo passa. Neste conteúdo, estaremos, portanto, analisando os anos finais de Abraão. Ele que enviuvou e, naquela época, era costume os homens, além da sua esposa legítima, ter as chamadas concubinas. Agar foi uma delas. Nós vamos tratar, portanto, aqui sobre esses anos finais da vida do patriarca. Sendo assim, nós temos aqui Abraão, depois que Sara falece, ele casa com uma mulher chamada Quetura. E deste casamento, ele ainda gerou 6 filhos. E por isso nós temos aqui uma família depois de Sara e que Abraão, chegando ao final de sua vida, ele separa os irmãos de Isaac, leva lá para o Oriente, para que não haja ali uma mistura entre Isaac, esses 6 irmãos, que obviamente se transformaram em 6 tribos, 6 nações, assim por diante. Mas vamos aqui analisar esses 11 versículos. Eu quero dividir esses 11 versículos em 3 temáticas: a família de Abraão, a fortuna de Abraão e a despedida de Abraão. São 3 temáticas que a gente pode melhor compreender esses últimos anos da vida do patriarca, bem? Abra sua Bíblia no capítulo 25 de Gênesis, versículos de 1 ao 4. Nesses 4 versículos, a Bíblia registra, portanto, a última esposa de Abraão. Abraão, como eu disse, ficou viúvo de Sara e ele casa-se com uma terceira esposa chamada Quetura. Sara, Agar e agora Quetura. Pois bem, dessa esposa aqui, vamos ao texto, portanto, versículo 1, olha. Abraão casou-se com outra mulher. Casou-se com outra mulher, chamada Quetura. E esta mulher deu 6 filhos para Abraão. Você veja que, embora era idoso naquela época, e Isaac, já um homem casado, um homem formado, tinha compromisso com Deus. Mas a vida particular de Abraão e sua família era uma vida pessoal dele. Isso não envolveria as promessas de Deus para a vida dele. Não atrapalharia também. Pois um homem naquela idade
precisava de uma companheira ao seu lado, mas ele cuidou com muito temor os assuntos relacionados aos pactos, às alianças, à missão de Deus para seu filho Isaque. Então, ele não ignorou esse lado espiritual de sua vida, mesmo contraindo um segundo matrimônio. E aqui, então, nós temos, portanto, essa esposa dele e os últimos filhos dele aqui, olha, versículo 2 ao 4. Quetura tem 6 filhos, e entre eles um que é bastante conhecido nas Escrituras, Midian. Você lembra onde que Moisés foi parar depois que fugiu do Egito com medo de ser morto? Ele foi parar nas terras de Midian. Midianitas, descendentes de Abraão. E foi ali que Moisés também casou com uma mulher. Mas são coisas que nós veremos quando chegarmos lá. Isso é que é lindo nas Escrituras. E quando se trata do casamento, daqueles que têm uma ligação com Deus, têm um pacto com Deus, ele deve casar dentro da família, dentro da parentela, para não manchar a árvore genealógica e profética, que nesta mesma árvore genealógica viria o semente da mulher, o Redentor, aquele que nasceria de uma virgem, enfim, Jesus Cristo Salvador. Mas vamos aqui, portanto, conhecermos esses últimos filhos de Abraão com Quetura, versículo 2 ao 4, olha. A palavra de Deus diz assim: ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suar. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Lemuitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Veja que aqui muito tempo se passou. Aqui a Bíblia está citando a genealogia dessa segunda família de Abraão. Provavelmente nessa época, Abraão já tenha falecido. Pois bem, nós temos aqui, portanto, esses filhos de Abraão. Considere Midian. Conforme eu disse, é um mais conhecido na história sagrada, que geraram os midianitas, onde Moisés chegou em suas terras de Midian e casou com Zípora, a filha de Jéter, um sacerdote. Veja que tudo tem uma ligação interessante. Jéter era um sacerdote. No entanto, descendentes de Abraão. Isso nos diz que Abraão foi um grande, excepcional missionário em sua época. E esse trabalho de anunciar o Deus Todo-Poderoso, as alianças, os pactos, embora a Bíblia não descreve diretamente, mas de forma oculta, a gente pode perceber uma grande multidão de pessoas através dos tempos seguindo uma esperança de um Salvador. E isso mostra justamente na família de Jéter, como um sacerdote, e Moisés chegando ali
contrai família nesta terra. Mas isso nós veremos lá na frente. Só para que você possa ter o cuidado de pesquisar esta família, esta tribo, os midianitas, para fim de estudos. Ela tem uma ligação à segunda família de Abraão, com Quetura. Pois bem, esta é a primeira seção desses versículos, a família de Abraão. Nós temos uma outra parte aqui nesse texto bem clara, que é a fortuna de Abraão. Abraão foi um grande fazendeiro, criador de ovelhas, camelos, gado, jumento, tinha servos, tinha servas. Só naquela época que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, ele separou 318 servos nascidos em casa. Então percebe-se que era uma tribo enorme sobre os cuidados desse patriarca. Ele sustentava essas pessoas e essas pessoas lhes prestavam o serviço conforme a cultura da época. Pois bem, ele possuía todas as suas riquezas aqui, olha, a Bíblia diz, para sua própria vida, sua manutenção de vida, etc. Ele passa aqui todas as suas riquezas para seus filhos e dá a maior parte para Isaque. Vamos ao texto aqui, 5 e 6, olha. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Veja que sempre o povo sagrado separava daqueles que não tinham qualquer conotação com as promessas de Deus, pois Isaque correria o risco de manchar a sua prole com pessoas não pertencentes à família direta de primeiro grau de Abraão com Sara, que era Isaque. Então, sendo assim, meus queridos, o que me chama a atenção aqui é a preocupação do patriarca em dividir os bens com os filhos antes da sua morte. Às vezes eu fico analisando no Brasil e no mundo os bilionários que morrem e deixam os parentes numa intriga do inferno. Quantas pessoas no Brasil, donos de riquezas tremendas, que não tiveram a audácia nem sequer de fazer um documentário, fazer um testamento, distribuindo a sua fortuna para quem de direito ao seu modo. Pelo contrário, a ganância pelas coisas é tão grande que parece que o cara vai levar sua fortuna no caixão. Não divide R$ 1 com ninguém, morre e fica aí mansões, dinheiro no banco, fazendas, e o povo brigando, parentes brigando a vida inteira para ver quem é que fica com isso e com aquilo. Quantos cantores renomados do passado, que eu poderia citá-los os nomes aqui, mas não convém, quantos políticos, quantos milionários que morrem e deixam os familiares numa confusão terrível, uma ganância, gente avarenta, gente sem Deus, que parte sem Deus e acha que vai levar sua fortuna ou que alguém vem cuidar do outro mundo da sua fortuna. Abraão, ele foi completamente coerente no que se tange à sua fortuna. Antes da sua morte, ele fez um testamento. Ele tinha 6 filhos com Quetura e tinha o filho único da promessa com Sara. Ele o que fez? Fez os testamentos. Ele dividiu sua fortuna em 7 partes. Ele deu uma parte para um, para outro, e a maior parte ele deu para o filho mais velho, para Isaque.
que é outra cultura da época, que Isaac teve que aprender muito com os modos e com os tratamentos entre homem e Deus e a cultura, porque o filho mais velho tinha um certo direito na herança dos pais e até mesmo nas promessas. Isso nos padrões culturais. Só que isto não é um padrão de Deus, isso é padrão da cultura. Tanto que Deus sempre escolheu para colocar na árvore genealógica dos pactos o filho menor. Isto para Deus mostrar que ele é soberano, ele é acima da cultura humana e ele é acima de qualquer impedimento natural. Ele opera milagre, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Isaac teve que aprender muito isso aqui quando nasce seus dois filhos, Esaú, o maior, e Jacó, o menor. No ponto de vista da cultura, o maior tinha certos direitos, mas vamos deixar isso mais para frente, onde nós vamos analisar isso com mais detalhes, tá bem? Então, nós temos aqui, portanto, Abraão resolvendo a questão da sua fortuna antes de morrer, para que nada pudesse tirar o sossego, a tranquilidade, a paz, a vida comercial, a vida próspera dos seus filhos, mas que todos pudessem ter algo para iniciar a sua própria vida de prosperidade. Isso mostra que Abraão servia a Deus, mas não tinha o seu coração nas riquezas. As riquezas eram uma bênção prometidas por Deus pela fidelidade deste grande homem de fé. Pois bem, agora aqui no versículo 7 a 11, nós temos os versículos de condolências, de sentimentos. Nós temos aqui o luto, a morte do grande herói da fé que a Bíblia reporta com tamanha evidência, o patriarca Abraão. Chega o momento de sua vida, Deus percebe que a sua idade já muito avançada, 175 anos de vida, chegou a hora de partir. Todos nós teremos esse momento em nossas vidas. Que a nossa fé em Deus seja inabalável, que nós possamos nos mantermos sempre nesse compromisso de servir ao Senhor, porque a qualquer momento a nossa idade também vai chegar. Fecharemos os nossos olhos carnais, abriremos o espiritual na presença do eterno Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui, portanto, analisar esses versículos dos 7 ao 11, que a Bíblia diz assim: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, glória a Deus, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Interessante que, quando a Bíblia fala da morte do justo, ele sempre se reúne com aqueles que já partiram. Mas quando a Bíblia fala sobre a morte do ímpio, simplesmente diz: fulano morreu, foi sepultado em tal lugar. Mas os justos, não. Ele tem um lugar preparado por Deus, onde todos reunidos aguardam o dia da ressurreição. Que Jesus Cristo, varão perfeito, somente a sua voz tem o poder de chamar essas pessoas da sepultura com um corpo incorruptível para a salvação eterna na presença do Senhor. Maravilha, não é? Pois bem, seus filhos, Isaque e Ismael, olha quem aparece na cena aqui. Ismael, filho de Abraão com Agar. Embora Ismael estava em conflito quando
Isaac fora desmamado, lembra daquela intriga? Tudo passa entre aqueles que têm promessa de Deus. Não guarda rancor. Ambos terminam compreendendo o mover de Deus nas situações entre famílias, e isso não leva um a ficar dividido com o outro. Os patriarcas aparecem aqui na reunião fúnebre para enterrar o seu velho pai, os dois juntos. Então a Bíblia diz: Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai-roi. Aqui termina, portanto, a descrição de um grande homem de Deus, desde a Mesopotâmia, desde Ur dos Caldeus, bem mais atrás. Este homem vem peregrinando na história sagrada, obedecendo o chamado divino de Deus, andando pelo desconhecido, acreditando naquilo que não via pelos olhos naturais, mas acreditava porque tinha fé e a sua fé lhes fazia enxergar além do natural. E ele peregrinou em todas as regiões de Canaã. E o único pedacinho de terra, na grande vasta terra que Deus lhe deu, ele comprou apenas um espaço de sepultura para ele, sua esposa, e para os filhos e os descendentes que foram ali sepultados. Por que Abraão peregrinava e não cercou toda Canaã, etc.? Porque Abraão entendeu o lado espiritual da promessa. E a promessa de Deus espiritual, ela não se restringe à vida cotidiana aqui. Então, na mentalidade dele, ele aguardava uma cidade celestial, um reino eterno. E assim ele foi peregrino em Canaã, na sua própria terra. Mas agora, sepultado ao lado de sua esposa Sara, Isaque dá continuidade ao patriarcado. E aqui, então, finda a história do patriarca Abraão. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando a história, a biografia, as experiências de Isaque com Deus, com sua família e com a sociedade em volta da sua pessoa e do seu povo. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Dê o seu like. Deixe o seu comentário, pois isso nos motiva a continuar. Fique na paz do Senhor. Estaremos de volta, portanto, logo, logo, aqui, neste mesmo lugar, de Gênesis a Apocalipse. Um forte abraço em nome de Jesus.